No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 102 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Se você tem uma ideia e não sabe se ela pode virar um negócio, ou se você está precisando de novas ideias para resolver problemas do seu negócio atual, o Sprint foi um método criado por um designer do Google e utilizado com muita frequência em vários projetos para testar e validar novas ideias em apenas 5 dias. Não importa se é uma startup, se é uma pequena empresa ou uma grande empresa, esse método pode ser aplicado por qualquer pessoa para conseguir criar, desenvolver novas ideias e protótipos em apenas 5 dias. Então, neste episódio, vamos mergulhar a fundo no funcionamento da metodologia Sprint. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao episódio 102 do Resumo Cast. E hoje nós vamos falar sobre o método desenvolvido pelo Google para testar ideias de negócios de forma super rápida. Se no passado as grandes corporações levavam meses ou talvez anos para desenvolver um produto ou serviço, saiba que agora as coisas estão mudando. O Google testa as suas ideias em apenas 5 dias. Esse método extremamente prático chama-se Sprint. Falamos muito sobre a maneira como as startups constroem um produto mínimo viável e colocam ele em contato com o público, como elas aprendem com essa experiência e como conseguem melhorar o valor final criado para o usuário. Falamos também sobre o método Scrum no episódio 93 do Resumo Cast, que funciona muito bem para o desenvolvimento de aplicativos e software, mas também pode ser aplicado a qualquer projeto e está alinhado com a mentalidade de testar tudo de forma bem ágil antes que um grande investimento esteja comprometido. Agora é a vez do Sprint, que se propõe a dar um passo adiante e agilizar ainda mais o processo de identificar uma grande ideia. O segredo é que ele divide etapas e força as equipes a identificarem e se concentrarem nas prioridades mais urgentes. Em segundo lugar, o Sprint permite que sejam extraídos em muito pouco tempo insights sobre o produto final através de uma brilhante estrutura de entrevistas com os usuários que serão muito próximos do perfil final do cliente. O Sprint é executado em 5 dias, de preferência de segunda a sexta-feira, das 10 às 5 da tarde. Essa restrição temporal da data limite para acabar é essencial, porque ela cria uma urgência e faz com que os resultados apareçam de fato. As equipes de Sprint não devem ter mais de 7 participantes. E também a carga horária para os membros da equipe não pode ser muito elevada. Por isso, se a equipe tiver atividades adicionais durante a semana, o resultado será prejudicado, pois as atividades do Sprint requerem uma grande quantidade de foco e energia. Mas segundo o Google, se a sua organização está comprometida com a inovação e entende a necessidade de testar novas ideias, existem técnicas que podem ser aplicadas pelos facilitadores do Sprint para tirar 7 funcionários das suas atribuições por 5 dias e ainda assim obter resultados fantásticos para a sua organização. Mas se você não tiver a intenção de aplicar um programa de Sprint do seu começo até o final,
ler esse livro pode lhe trazer várias ideias sobre como adaptar partes do sprint para qualquer situação que envolva o teste de ideias inovadoras. Os autores mencionam até mesmo que algumas pessoas já conseguiram ótimos resultados realizando o sprint individualmente. Como o processo todo é bem detalhado e prático, ele reúne diversas técnicas e dicas de produtividade que já vem funcionando durante muito tempo. Se você tem um grande desafio ou um grande problema e precisa resolvê-lo em pouco tempo, o método Sprint é ideal para você. Aliás, pouco tempo é uma das principais chaves do método Sprint. Quando nós temos muito tempo para resolver um problema, para criar alguma coisa nova, nós acabamos perdendo o foco e não fazendo o que deveria ser feito. Nos distraímos com e-mails, com reuniões, entramos numa rotina e acabamos não fazendo o que deveria ser feito. Por isso, depois de vários testes, vários protótipos, o autor identificou como 5 dias o prazo ideal para você conseguir testar e validar novas ideias. 5 dias focados integralmente na validação de ideias é o prazo ideal para você conseguir perder menos tempo e dinheiro em ideias que talvez não teriam tanto futuro. É lógico que depois de 5 dias você não vai ter uma garantia de sucesso absoluto. O objetivo do sprint é dar uma ideia se você está no caminho certo antes de você arriscar a desenvolver e lançar um novo produto. Ou seja, você vai diminuir o seu risco. Um outro exemplo bastante comum dessa prática, utilizando prazos curtos para resolver grandes problemas, é o Startup Weekend. O Startup Weekend é um evento que acontece em todo o mundo, já aconteceu em várias cidades do Brasil. Um evento que começa na sexta-feira à noite e termina no domingo à noite. Tem o objetivo de reunir pessoas no ecossistema de startup para resolver algum problema, para criar um protótipo e apresentar o protótipo final do domingo à noite. Ou seja, em menos de 3 dias nascem novas startups. As pessoas muitas vezes viram noites, as pessoas fazem coisas que talvez não fariam durante 1 mês ou 6 meses na sua rotina tradicional. Mas como elas são pressionadas a entregar um protótipo num prazo bastante curto, grandes ideias e grandes protótipos acabam surgindo dentro do Startup Weekend. Aliás, inclusive, algumas startups de grande sucesso, como o Easy Taxi, surgiu dentro de um Startup Weekend, dentro de um período de menos de 3 dias para resolver um problema. Essa é a mesma lógica do sprint. Quanto menor o prazo que você tem focado em fazer aquela única coisa, melhor serão os seus resultados. O sprint, então, é um processo criado durante 5 dias para você, através de protótipos e testes de ideias com clientes na prática, no mundo real. Nada de planejamentos milaborantes, nada de planos de negócios enormes, de muitas suposições, e sim de muito teste de coisas práticas. Em apenas 5 dias você vai ter uma ideia se pode ou não avançar naquela ideia. E a gente sabe que é difícil encontrar boas ideias, mas saber se elas vão dar certo e conseguir executá-las é mais difícil ainda. Tem muita gente que está pensando em começar um negócio ou que já tem um negócio e pergunta se aquela ideia é uma boa ideia ou tem dificuldade em como colocar uma ideia em prática. Então o método Sprint, em um passo a passo durante 5 dias, consegue te ajudar a resolver este problema de validar e testar uma ideia. Resumidamente, na segunda-feira você mapeará um problema e escolherá um ponto importante em que se concentrar. Na terça-feira, você vai esboçar soluções concorrentes no papel. Na quarta, você vai tomar decisões difíceis e vai transformar as ideias em hipóteses que podem ser testadas. Na quinta, você vai construir um protótipo realista. E na sexta, você fará um teste com outras pessoas e potenciais clientes. Nós vamos falar neste episódio mais detalhadamente sobre cada um dos dias e cada uma das etapas do método Sprint. Um sprint geralmente tem 5 dias, mas os autores admitem que podem haver algumas variações, especialmente se for um sprint originado a partir de um sprint anterior. Como já vimos, uma das grandes vantagens desse método
é que ele é um método que acelera o processo de aprendizado quando precisamos testar a qualidade de uma determinada ideia. O Sprint hoje é executado no Google, em startups, universidades e grandes organizações inovadoras. É um método que facilita encontrar as respostas para as coisas. Mas antes de iniciar os trabalhos, é necessário definir quem será parte da equipe. Diversos personagens são essenciais para o sucesso do projeto, como, por exemplo, um definidor para questões importantes, que pode ser o CEO da empresa ou um gerente, um facilitador para garantir que todas as atividades serão executadas harmonicamente, e pode haver até mesmo um criador de polêmicas, que, segundo o livro, é muito importante para questionar o status quo e apresentar diferentes pontos de vista para a equipe. Seguem agora alguns preparativos que são muito importantes antes do início dos trabalhos. Reserve uma sala com alguns quadros brancos. Providencie muitos post-its, várias canetas e pincéis atômicos para escrever nos quadros. Combine com a sua equipe que não serão permitidos laptops, tablets e smartphones para uso pessoal durante as sessões. Serão feitos intervalos regulares de hora em hora e lanches saudáveis que devem estar facilmente acessíveis para a equipe para que ela não perca foco e motivação. É preciso providenciar também alguns timers para cronometrar certas atividades. Tudo isso está descrito em checklists detalhados no final do livro. O sprint deve iniciar de preferência na segunda-feira, às 10 da manhã, e vai até às 5 da tarde. E até mesmo o horário do almoço, de 1 a 2, é pensado para que sejam evitadas as filas nos refeitórios e restaurante. A produtividade máxima e o foco são estimulados o tempo todo através de técnicas e ferramentas que foram testadas intensivamente pela Google. O primeiro dia do sprint é o momento onde o problema será definido. As atividades serão voltadas para fazer com que a equipe desenhe um mapa de tudo aquilo que precisa ser solucionado. É preciso listar todos os detalhes possíveis sobre os clientes e demais personagens. Nesse dia, pode haver a participação de alguns especialistas de outras áreas que farão apresentações e trarão ainda mais problemas. Esse é o dia para focar nos problemas. E agora vai uma grande dica do sprint, que pode até mesmo ser utilizado em outros projetos e até como uma forma de mudar o seu próprio mindset. Escreva notas CP, isso mesmo. Todos deverão escrever em post-its as iniciais de como posso ou CP. Todos estarão em contato direto e sendo bombardeado nesse dia com problemas, mas é proibido dizer frases como isso é muito difícil, isso é impossível, não pode ser feito, não se usa mais, essa ideia já foi descartada, não vamos pensar nisso agora, não vamos complicar, não vai dar certo, não existe uma alternativa, é muito caro ou ninguém vai gostar disso. Se você está acostumado a dizer ou ouvir constantemente esse tipo de frase, saiba que nesse dia é proibido. Ao invés disso, pergunte-se como pode ser feito e escreva em diversos post-its alternativas e ideias criativas para os problemas. No final do dia, haverá uma votação para definir quais os principais problemas que deverão ser focados no sprint. Gustavo, algumas observações importantes sobre essa primeira etapa e o primeiro dia do sprint. É muito importante que no sprint tenha uma pessoa que tome as decisões, seja o CEO, seja o fundador da startup, da empresa, mas precisa ter alguém que vai liderar esse movimento, que vai ordenar o movimento, vai ser organizador e vai tomar as decisões finais quando preciso.
Tem muitos grupos de discussões que, por falta de líder, acabam não avançando e acabam não trazendo soluções tão boas pela falta de uma liderança. Então, tenha definido claramente quem é o líder daquele movimento. Se é uma startup, como eu comentei, provavelmente vai ser o CEO, o fundador. Se é um grupo de pessoas, elejam uma pessoa que vai ser o líder do método Sprint. Também em relação à equipe que vai participar, a equipe é muito importante, é a base de todo o modelo. Se não tiver uma boa equipe, provavelmente não vão ter boas ideias, boas soluções e bons protótipos no final da apresentação. Então é importante que esse número não seja um número grande. Eu já testei métodos de sprint com grupos grandes de pessoas e de fato isso acaba sendo pior do que um grupo menor. Muita gente acaba desorganizando o movimento, muitas ideias, muitas opiniões diferentes pode ser tão prejudicial quanto não ter ideias. Então ter as novas ideias e soluções, sugestões na medida certa é o ideal. Por isso, o número de 7 pessoas, 7 integrantes, aliás, 7 integrantes é o número indicado para um mastermind, para um grupo de discussão e também aqui para o sprint. Então é importante que você selecione de forma bastante criteriosa essas 7 pessoas, de preferência com perfis diversificados. Não adianta colocar numa mesma sala 7 pessoas iguais ou da mesma área. É importante ter um cara de finanças, ter um cara de marketing, ter um cara de tecnologia, ter um cara de design, ter um cara que tem uma visão mais prática do cliente final, ou seja, essa diversidade de pessoas que vai gerar ideias diferentes, que vai construir uma boa solução. Se colocar 7 pessoas iguais, 7 programadores, 7 designers, 7 caras do marketing, não vão sair soluções tão boas como um grupo diversificado. Também é importante cuidar muito do espaço. Se você desenvolveu o sprint no seu local de trabalho que tem muitas distrações, há uma grande chance de não acontecer e não ocorrer como o esperado. Não podem ter distrações nesse processo. Você precisa estar num lugar reservado. Esse método também, ele de preferência, ele precisa ser realizado de forma pessoal. Até o autor já testou modelos remotos à distância, mas ele não funciona tão bem quanto a reunião do grupo pessoalmente. E uma outra observação que ele comenta dos lanches saudáveis. A gente viu durante muito tempo, no passado, pessoas que ficavam até altas horas no escritório ou reuniões que eram regadas por pizzas, por refrigerante, por Coca-Cola. E ele faz questão de reforçar aqui os lanches saudáveis e como isso impacta na geração de ideias. Quando você contamina a sua mente, o seu corpo, o seu cérebro com alimentos gordurosos e com alimentos que não são saudáveis, você estará prejudicando diretamente a geração de novas ideias da sua equipe. Por isso que é importante no coffee break, o que dificilmente acontece, não só em métodos de sprint, mas em treinamentos, em reuniões, que as pessoas começam a colocar um monte de guloseimas, isso prejudica diretamente o seu cérebro, a sua mente na geração de novas ideias. Então é importante ter cuidado com esses detalhes iniciais antes de começar um sprint, porque eles são indispensáveis para o sucesso do seu resultado final. E também aí, falando ainda do primeiro dia, na segunda-feira, o autor reforça que quanto maior o seu desafio, melhor o sprint. Ou seja, traga desafios grandes, traga desafios provocadores, para que você possa de fato aproveitar esses 5 dias para resolver grandes problemas. Use e abuse de mapas mentais, de post-its, de coisas visuais, para que todo o grupo possa visualizar de uma forma rápida e objetiva o que está sendo discutido, o que está sendo proposto. E também tenha claro, então, no final deste primeiro dia, no final da segunda-feira, qual é o problema que você quer resolver, como que você acha que vai poder resolver isso e também qual é o público mais importante que você quer resolver. Ou seja, foque em um único público que tem aquele único problema para você, nos próximos dias, começar a pensar nas ideias. Na segunda-feira não se fala de ideias, se fala de problemas. Aliás, todo negócio, toda solução começa com um problema e não seria diferente aqui no sprint, onde o foco inicial é identificar, mapear e listar problemas. O segundo dia, ou terça-feira, já começa com alguns problemas que serão focados. E esse dia é todo dedicado a encontrar soluções.
Várias atividades serão executadas para desenhar e esboçar produtos ou serviços que resolvam os problemas do dia 1. É nesse dia também que algum responsável da equipe irá começar a correr atrás de usuários que farão o teste final na sexta-feira. O livro descreve diversas formas de como achar esses possíveis clientes, desde anúncios em classificados e outras formas criativas de fazer isso. O importante é que o perfil dessas pessoas esteja alinhado às soluções que o seu negócio se propõe. Não tente recrutar adolescentes para avaliar um site de produtos de bebês, por exemplo. No terceiro dia, geralmente a quarta-feira, será decidida a melhor solução através de sistemas de votações, que serão liderados pelo facilitador. Aí então as equipes irão desenhar um storyboard que representa a jornada completa do consumidor. Em outras palavras, serão desenhados todos os estágios percorridos desde o primeiro contato do seu cliente com o seu negócio, passando por todas as interações e momentos críticos do relacionamento, até o momento em que a compra é efetuada. Os processos de votações e decisões dos sprints são bem pensados e envolvem sempre o definidor. Os criadores do sprint descrevem que esse método surgiu para organizar sessões de brainstorm que na maioria das vezes não são produtivas e não trazem resultados concretos. Algumas observações importantes para o dia 2 e o dia 3, para terça e quarta-feira do seu sprint. Primeiro, quando você for criar esboços de soluções na terça-feira vai ser focado em gerar ideias, trazer muitas ideias de todos os envolvidos para o problema que foi identificado na segunda-feira. E aqui duas dicas importantes. Primeiro, trabalhe individualmente na geração de ideias. Antes de trazer as ideias para o grupo, deixe com que as pessoas individualmente exponham as suas próprias ideias. No modelo tradicional de brainstorm, onde todo mundo fala, nós temos um grande risco de pessoas que são mais articuladas, mais comunicativas, dominarem o processo de brainstorm e nós eliminamos aí ideias de pessoas mais introvertidas, que nós inclusive já falamos aqui em um episódio, por não conseguir às vezes se comunicar como gostariam. Por isso que é importante nesse primeiro momento que as ideias sejam geradas individualmente para que todo mundo tenha a oportunidade de expor a sua opinião, de expor as suas ideias antes de colocá-las em votação e em discussão. Também é importante que esses primeiros esboços das ideias iniciais eles sejam feitos no papel. Não utilize computador, não utilize nenhuma ferramenta de tecnologia nesse primeiro momento. A primeira ideia, o esboço inicial, ele precisa ser desenhado num papel. O seu fluxo de criatividade vai ser melhor utilizando um papel do que uma ferramenta de tecnologia que inclusive pode te distrair desse processo. E já na quarta-feira, depois que foram geradas várias ideias, onde todo mundo deu a sua opinião, onde todo mundo esboçou a sua ideia, de novo, de uma forma bastante visual, para que todos possam entender e visualizar de uma forma bastante rápida e objetiva. Aliás, tudo nesse processo tem que ser rápido e objetivo, não há tempo a perder. E na quarta-feira, então, vão ser decididas quais são as melhores soluções, as melhores ideias que podem vir a virar um protótipo. Ou seja, é feita uma votação inicial das ideias que foram discutidas e depois é escolhido uma única opção, uma única solução para que se invista tempo na construção do protótipo no dia seguinte. E aqui também é importante a função do líder, né, do comandante aí desse método, para que ele dê a decisão final. Muitas vezes as ideias ficam empatadas, muitas vezes acontece uma discussão nesse processo, que é importante que um líder se posicione e que ele dê a última opinião em caso de empate, por exemplo, de uma das ideias, para que ele defina qual é a ideia que vai avançar no dia seguinte para a construção do protótipo. A quinta-feira, ou o quarto dia, que é o penúltimo do sprint, é todo reservado para a construção de um protótipo.
E isso não é exatamente um produto mínimo viável que encontramos nas startups. No caso de um site, por exemplo, um protótipo não precisa ser a versão final, ele pode ser aquilo que os designers chamam de wireframe, ou seja, apenas apresentações das telas onde o usuário poderá ter um mínimo de interação e demonstrar alguma reação, positiva ou negativa. O Sprint pode ser usado não só para aplicativos, mas também para hardware e até mesmo para serviços. O livro cita os exemplos de aplicativos onde foram utilizados o Sprint, como foi o caso do Slack, e também os exemplos de um robô para hotéis e uma clínica médica para atendimentos a famílias numerosas. Em todos esses casos foi possível construir protótipos que replicaram de forma criativa a mesma experiência de um usuário final. E com a ajuda de entrevistadores experientes e das técnicas do Sprint, foi possível trazer diversos insights às equipes, mesmo antes do lançamento dos produtos. Agora vamos para finalmente o último dia do Sprint, a sexta-feira, quando são conduzidas as entrevistas com os usuários. O livro recomenda uma sala reservada onde estará presente somente o entrevistador e o cliente. Nessa sala haverá um laptop com uma câmera e com o consentimento do cliente, o restante da equipe estará observando a entrevista em outra sala. O entrevistador, que estará junto com o cliente e guiando ele, nunca é responsável por fazer as anotações. Elas serão feitas pelo restante da equipe que está assistindo tudo através do vídeo. Isso é essencial para que a entrevista seja conduzida de forma casual e deixe o cliente bem à vontade e disposto a reagir com naturalidade diante do produto que será apresentado a ele. O livro dá aqui uma ótima dica. Segundo diversas pesquisas, depois de colocar o seu produto em contato com apenas 5 entrevistados, 80% dos problemas puderam ser identificados. Naqueles casos em que mais entrevistas foram feitas, muito pouco progresso foi conseguido. Por isso, estatisticamente, o número ideal de entrevistas é 5, e de acordo com o livro, deve ser o planejamento normal para todos os sprints. O entrevistador deve fazer perguntas abertas, onde respostas como sim ou não possam ser dadas. Isso estimula o cliente a dar mais opiniões. O início da entrevista deve ser bem casual e deve haver a apresentação do protótipo também. O entrevistador irá pedir para o entrevistado executar algumas tarefas e dessa forma, tanto ele quanto a equipe que está vendo através do vídeo poderão verificar as reações do entrevistado. Realizar essas entrevistas que geram grandes quantidades de insight é uma arte, mas essa atividade se torna muito fácil e produtiva depois de todo o trabalho que foi realizado nos 4 dias anteriores. O livro apresenta diversas dicas sobre entrevistas e na internet também existe uma grande quantidade de material a respeito desse assunto. Gustavo, o que é interessante ver e reforçar aqui na comunicação é que apenas um dia dentro dos 5, ou seja, 1/5 do tempo, foi dedicado para a criação do protótipo, do produto, daquela versão inicial do produto, que não precisa ser e não vai ser, logicamente, o produto final. Ele precisa apenas parecer ser verdadeiro, ele precisa apenas mostrar a imagem, a ideia principal para conseguir comunicar a solução, mas a maioria das pessoas faz justamente o contrário. Elas gastam a maior parte do tempo na criação de um protótipo, no desenvolvimento do produto. E aqui nós passamos na segunda, na terça e na quarta sem ainda criar nenhum produto. Foi problema, foi geração de ideias, foi brainstorm, foi avaliar de fato o problema,
e as possíveis soluções para somente depois começar a criar um protótipo. E esse protótipo ele também não precisa ser um produto perfeito. Eu preciso reforçar isso porque tem muita gente que não consegue entender o que é um protótipo. Um protótipo ele pode ser um vídeo, ele pode ser um slide, ele pode ser uma única tela de demonstração de um produto, ou seja, ele é alguma coisa que você consegue desenvolver num prazo de 1 dia, num prazo de 2 dias. Você vai gastar pouquíssimo tempo, pouquíssima energia e dinheiro para criar o seu protótipo. O mesmo acontece de novo no Startup Weekend que eu comentei. Em menos de 1 ou 2 dias as pessoas criam um protótipo. E foi assim que nasceu o Dropbox, por exemplo. O Dropbox nasceu com MVP, com um protótipo de um vídeo. Foi assim que nasceu o EasyTaxi, que nasceu de um protótipo apenas de um formulário de contato. Ou seja, você precisa apenas mostrar qual é a sua ideia para resolver aquele problema. E o segundo ponto muito importante que muita gente esquece é de conversar com pessoas, entrevistar pessoas. Nesse momento, o seu objetivo não é ouvir elogios do seu protótipo, não é ouvir coisas positivas. Você está ali para aprender com as pessoas, você está ali para ver quais são os erros, o que você não fez tão bem, o que você poderia melhorar. Esse processo de validação com as pessoas, com essas 5 pessoas, os 5 entrevistados, ele é indispensável para você entender se é somente você que está enxergando aquela solução ou se tem mais pessoas que estão vendo valor naquela solução. Finalmente, depois de realizar as entrevistas e colocar a experiência com o seu produto ou serviço em contato com o seu futuro cliente em tempo recorde, você estará pronto para prosseguir com as próximas fases de lançamento ou retornar ao planejamento inicial, alterando o que for preciso para aumentar as chances de sucesso e possivelmente realizar outro sprint. A intenção desse episódio não foi lhe ensinar todos os detalhes de como executar um sprint, mas sim apresentar as maiores vantagens e diferenciais dos métodos tradicionais para se começar um empreendimento ou executar uma ideia. O livro possui um ótimo checklist no seu final e ele descreve todos os processos com grandes detalhes. Você não precisa ser um expert para começar a aplicar essas técnicas no seu empreendimento. Também existe uma vasta quantidade de material disponível na internet sobre a metodologia Sprint. Mas lembre-se, assim como o Sprint, diversas outras metodologias e técnicas que discutimos aqui no ResumoCast são uma sequência de passos que já foram testadas diversas vezes e aperfeiçoadas ao longo do tempo e trazem realmente objetivos concretos. É como se fosse uma receita de bolo, não adianta deixar alguns ingredientes de fora ou executar mal alguns passos e culpar a receita por não ter funcionado. A recomendação então é adotar uma abordagem proativa, tornar-se comprometido e dono desse projeto, aprender então ao máximo sobre a metodologia e executar algumas vezes antes de esperar um resultado perfeito. A mensagem principal desse episódio é a mentalidade que você precisa ter e que é o mantra dos negócios nos dias de hoje é testar no menor tempo possível, gastando a menor quantidade de energia e de recurso financeiro possível. Testar, testar, testar em pouquíssimo tempo. Ah, será que a minha ideia é boa? Testa. Será que eu devo lançar esse produto? Testa. Será que eu devo fazer X ou Y? Testa. Tudo precisa ser testado e quanto mais rápido você testar, menos você vai perder dinheiro e tempo no seu negócio. Então toda metodologia que traz essa mentalidade de testar de forma rápida é muito bem-vinda aqui no Resumo Cash, porque nós queremos incentivar vocês, empreendedores, a colocarem as suas ideias em prática o mais rápido possível. Essa é a mentalidade principal de fazer negócio nos dias de hoje. Testar, testar, testar de forma muito rápida, gastando muito pouco em pouco tempo. Espero então que tenham gostado do ResumoCast dessa semana e que esses insights aí possam lhe ajudar a aperfeiçoar a sua ideia
ou melhorar o seu negócio. Se você sente falta de colocar em prática tudo que aprendeu no ResumoCast, se tem um negócio, um empreendimento, uma ideia, uma equipe e precisa praticar esses conceitos teóricos que debatemos e discutimos aqui no ResumoCast, fique ligado porque em 2018 vem aí o ResumoCast Tribos. Mais informações em resumocast.com.br/tribos. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.